Eu gostaria, nesses momentos que ainda temos, meditar com os irmãos em um texto muito significativo que nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém e não come carne, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Amém. Queridos irmãos, esse texto foi escrito por Paulo, o apóstolo, à igreja cristã que estava na cidade de Roma. E a igreja primitiva, a igreja cristã, ela se viu envolvida em um problema de desentendimento entre os irmãos. Porque, a despeito deles terem a fé no mesmo Deus, de terem sido batizados nas águas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de terem sido batizados com o Espírito Santo, eles tinham opiniões divergentes a respeito de algumas questões que não eram questões essenciais da fé cristã, mas eram questões acessórias, eram questões complementares do cotidiano, do dia a dia. Mas o entendimento diverso entre essas questões estavam causando um certo estresse naquela congregação. A igreja que se estabeleceu na cidade de Roma era uma igreja que foi fruto imediato do dia de Pentecostes, quando os primeiros cristãos, ao serem batizados com o Espírito Santo, eles saíram inflamados com a mensagem que o apóstolo Pedro entregou a eles.
e com o ide que o próprio Jesus havia comunicado. E eles saíram espalhando a palavra em toda Jerusalém, Samaria, Judeia, com o propósito de irem até os confins da terra. E como os irmãos sabem, na época do Império Romano, todas as cidades, todos os caminhos chegavam a Roma. Inclusive, as placas indicando a quilometragem que falta para chegar em uma determinada cidade, vem da época do Império Romano, que informava quantos quilômetros faltavam, ou quantas milhas, para que se chegasse até Roma. E a palavra de Deus chegou até Roma, e ali em Roma foi estabelecida uma congregação. Queridos irmãos, assim é o ide de Jesus. O ide de Jesus é no sentido de, enquanto você vai e você pinta uma casa, ou enquanto você atende alguém no seu escritório, ou enquanto você toma conta de uma portaria, ou enquanto você vai para a universidade, pregue o evangelho. E assim, aqueles novos cristãos, muitos saídos do judaísmo, outros saídos do paganismo, por onde eles passavam, eles espalhavam a palavra de Deus. E em Roma se estabeleceu então uma igreja cristã. Porém, começaram a acontecer alguns conflitos naquela congregação. Obviamente, não era por causa daqueles conflitos que eles perderam a salvação. Eles eram salvos, eram batizados com o Espírito Santo, eles estavam caminhando na fé, nesse processo de santificação, de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual. Eles estavam sendo edificados na fé, e é muito interessante que o apóstolo Paulo, ao fazer o endereço dessa correspondência para eles, no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: eu estou escrevendo para todos aqueles que estão na igreja de Roma, amados de Deus e santos. Aleluia. Glória a Deus. Isso já serve para nós. Não é porque alguém tem uma palavra que representa um conflito que essa pessoa perdeu a salvação. Porém, irmãos, entre os santos de Roma e entre os santos de Campinas ou de qualquer outra localidade, podem surgir discussões a respeito de detalhes, como viver a vida cristã, como viver uma vida que, segundo a minha ótica, o meu entendimento, a interpretação que eu faço das Escrituras, é uma vida santificada, é uma vida produtiva. E aquelas divergências, irmãos, entre aqueles irmãos, elas não estavam centradas nos princípios fundamentais do Evangelho. Ninguém discutia o nascimento virginal de Jesus. Ninguém discutia a morte e a ressurreição de Jesus. Todos concordavam que Jesus
é o único caminho para Deus, para a salvação, para a fé. Ninguém discutia se o ódio era pecado, se os fuxicos eram pecados, se o adultério era pecado. Todos concordavam que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, que Jesus haveria de logo voltar. O que constituía motivo de discussão ali eram pontos de vista, eram opiniões próprias. Muitos vinham de uma religião muito severa, muito ortodoxa, que era o cristianismo, ou melhor, o judaísmo, enquanto outros vinham de uma vida social, culturalmente libertina, vinha do paganismo, com todos os seus exageros. Ainda hoje, irmãos, e por muito tempo, a nossa denominação, a Assembleia de Deus, discutiu muito a respeito do uso de determinado tipo de roupa, de adornos, se a mulher poderia usar joias ou não, que tipo de penteado, se podia cortar o cabelo ou não, se podia jogar bola ou andar de bermuda ou não, que tipo de liturgia deveria haver no culto, se podia bater palmas, que tipo de música, que tipo de instrumentos, como que o adorador podia se comportar. E eu que venho de muitos anos na nossa denominação, na Assembleia de Deus, sei que isso trouxe assim, por muito tempo, muitas discussões. Evidentemente, hoje nós já estamos em um novo momento, porém, ainda, queridos irmãos, existem pontos que um entende assim, outro entende diferente, um tem uma argumentação, outra argumentação. E isso, queridos irmãos, se nós não zerarmos a origem dos conflitos, um pequeno ponto de vista pode crescer de tal maneira que comprometa relacionamentos, que é o que estava acontecendo ali na igreja de Roma, a respeito das questões. E nós não podemos esperar que todos, na melhor igreja possível, cheguem a acordo sobre todas as coisas. Agora, nós temos que aproveitar a diversidade para nós chegarmos a um conhecimento mais completo daquilo que a Bíblia ensina. E isso, temos que dar graças a Deus, porque Deus está nos ensinando, faz parte da pedagogia de Deus, para nós aceitarmos, ouvirmos e respeitar a opinião dos outros. Agora, a diferença de opiniões, elas não podem ser uma fonte de divisão. Elas têm que ser uma fonte de aprendizado e de enriquecimento, de fortalecimento dos nossos relacionamentos. Porém, queridos irmãos, não havia esse entendimento
por parte dos irmãos de Roma, e esse tipo de discussão, ele foi crescendo em proporção tal que houve necessidade do apóstolo escrever uma orientação. Como eu disse aos irmãos, alguns daqueles cristãos foram convertidos do judaísmo ao cristianismo. Outros vieram do paganismo e de muitas práticas de cultos pagãos. E agora eles discutiam como ter uma vida santificada. E o primeiro argumento era sobre alimentação, sobre o consumo de carnes. E qual era a discussão? A discussão era se os cristãos deveriam ser vegetarianos ou se eles podiam comer qualquer coisa, inclusive a carne comprada no mercado de carne. E o segundo ponto de discordância era sobre a observância de determinadas festas e determinados rituais que eram praticados no judaísmo. A questão era saber se o cristão ele era obrigado a observar os dias santos especiais, ou se eles poderiam conduzir as suas vidas sem observação especial daqueles dias. Esses eram os dois pontos, eram as duas questões nas mentes de algumas pessoas ali na igreja de Roma. Consequentemente, aqueles irmãos que se sentiam debaixo da graça e não debaixo da lei, eles olhavam para aqueles outros crentes com uma certa reserva, em razão daquilo que eles comiam e também pela guarda dos dias. Por sua vez, aqueles também que não tinham os mesmos escrúpulos com relação à comida e à guarda dos dias santos, eles estavam também comprometendo a sua fé, porque eles desprezavam aqueles outros em razão de achar que eles ainda estavam debaixo da lei. Nós não vamos entrar em detalhes sobre os argumentos específicos de cada lado, porque o verdadeiro problema não estava em que se os alimentos podiam ser ou não comidos. O verdadeiro problema não era se os gentios deviam observar os calendários das festas judaicas. O verdadeiro problema era um problema espiritual, porque na medida em que um desprezava o outro, aquilo, irmãos, estava gerando uma divisão, porque um irmão se colocava contra o outro, condenando o outro, e isso estava entristecendo o Espírito Santo, porque existem ações, palavras e comportamentos que são incompatíveis com a ação do Espírito Santo e com a própria presença do Espírito Santo, porque são coisas que podem entristecer o Espírito Santo, e aquela situação poderia até destruir a igreja de Roma. A Bíblia, irmãos, é uma palavra de Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 17, fala de uma palavra que Jesus disse ao ver
os pensamentos daquelas pessoas. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Era o que estava acontecendo, porque aqueles cristãos em Roma, eles estavam sendo intolerantes, uns para com os outros, estavam sendo preconceituosos uns para com os outros, e não havia a necessária unidade, não havia tolerância, e cada um achava que estava certo, cada um achava que não devia transigir em nome da graça e em nome da santidade. Agora, queridos irmãos, realmente a mensagem do Evangelho, ela não pode ser comprometida. Nós não podemos arranjar facilidades na exposição do Evangelho. Não existe Evangelho sem arrependimento. Não existe Evangelho sem cruz. Jesus falou: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Todo Evangelho facilitado é um Evangelho falsificado, porque o verdadeiro Evangelho exige arrependimento e exige que cada um carregue a sua cruz. Amém? Nós não podemos pegar uma tesoura e começar a recortar a Bíblia. Essa parte eu não gosto, essa parte tem muita santidade, eu não gosto, então vou cortar essa parte, eu vou deixar esta. Lamentavelmente, irmãos, e nós precisamos estar atentos para isso, existe hoje sendo vendida uma tradução da Bíblia, que foi uma tradução feita para atender ao movimento LGBT. Tomemos cuidado, tome cuidado ao comprar um exemplar da Bíblia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em alguns lugares estão baixando decretos para que a palavra não seja pregada. Em outros, como aqui no nosso próprio país, estão falsificando a palavra de Deus. Então, irmãos, o principal, e Paulo, como nós lemos, escreveu nesse sentido, era necessário que aqueles irmãos aprendessem a compreender o outro, a tolerar pontos de vista diferentes, para manter a unidade do corpo de Cristo, a igreja. E o apóstolo São Paulo escreve de uma maneira tal que ele não está revogando a palavra de Deus, e obviamente nem poderia fazê-lo, mas ele escreve de uma maneira tal que aqueles irmãos colocassem o amor em suas apreciações, porque as suas apreciações eram feitas com a letra fria da lei, e a lei mata. Era preciso que colocasse uma dose espiritual de amor em toda
aquela apreciação. Queridos irmãos, muitas vezes nós colocamos as nossas próprias convicções pessoais e as nossas crenças a respeito do que é ter uma vida santificada, a respeito do que é viver para Cristo. E não abrimos mão da nossa opinião. Mas aqui, o apóstolo, ele escreveu de uma maneira muito clara. No versículo 5, ele diz, em questões desse tipo, cada um deve decidir por si mesmo sobre o que é certo ou santo. Glória a Deus. Irmãos, Deus ama as variedades. Glória a Deus. Deus ama as cores. Deus ama as etnias. Deus fez coisas diferentes para que essa diferença apareça. Agora nós temos que tomar muito cuidado para não interpretar ou não fazer com que diferentes gostos se torne desgosto. Porque o cabelo está em um formato diferente, ou por tantas outras impressões pessoais que nós elegemos como aquela que deve receber o nosso ok. Então, se Deus ama a variedade, se Deus criou a variedade, quem somos nós para não aceitar o que Deus santificou? E Deus disse, isso é santo para mim. Eu não posso colocar as minhas convicções pessoais do que é uma vida santificada, ou do que deve ser uma vida santificada para alguém. Eu não posso dizer uma vida santificada para Deus é assim, porque eu penso assim. A autoridade única é a palavra de Deus. E o que foi pecado lá, é pecado hoje. Porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus permanece para sempre. Os costumes mudam. A cultura muda. As cores. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. E Deus, queridos irmãos, Ele coloca tudo, como eu falei aqui, durante a realização do casamento. Deus coloca tudo de uma maneira muito simples. Muito simples. Tanto que as palavras de Paulo à igreja de Roma foram palavras simples. Paulo disse, não julgue as outras pessoas pelo seu padrão. Não saia condenando aqueles que acreditam que podem comer de tudo, porque você é vegetariano. E a palavra de Deus diz, quando você for no açougue, você não pergunta como foi que mataram esse boi. Porque hoje nós comemos muita carne, por exemplo, de bois que foram mortos de acordo com instruções de sacerdotes judeus,
de sacerdotes muçulmanos. Os irmãos sabem disso, né? Que eles importam a carne brasileira, mas o boi tem que ser morto de acordo com o ritual. E a palavra de Deus está dizendo, quando você for no açougue, você não precisa perguntar como é que esse boi foi morto. Coma de tudo que se vende no açougue. Então, irmãos, não vamos gastar o nosso tempo com discussões sobre alimentos, sábados, rituais, roupas, estilos, adornos, joias, costume e religião externa. Bater palmas ou não bater palmas. Se as irmãs podem depilar pernas, axilas ou não podem. São coisas, queridos irmãos, que não destrói a obra de Deus. São coisas sobre as quais nunca haverá uma concordância plena, porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma. E a orientação da palavra de Deus é muito clara em Romanos capítulo 14, versículo 19, não deixa nenhuma margem de discussão. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Como eu disse para os irmãos, obviamente existem coisas que são pecaminosas e que são pecaminosas desde o dia de Adão, o tempo de Adão, porque é o que a Bíblia diz, que é pecado, sempre será pecado e ponto final. Foi pecado, é pecado. Não é porque a medicina, ou a sociologia, ou a psicologia, ou a antropologia, ou qualquer outra ciência humana, ou mesmo as leis, dizem que não é pecado, é pecado. Todos os governos deste mundo não podem mudar a verdade da palavra de Deus. A Organização das Nações Unidas não pode mudar a verdade da palavra de Deus. O que a Bíblia diz que é pecado e ponto final. E nós vamos ficar com a Bíblia. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Pode levantar a sua mão e falar, nós vamos ficar com a Bíblia. Passará o céu e a terra, disse Jesus, porém as minhas palavras não passarão. Porém, o que o Espírito Santo está nos ensinando nesta noite é que nem tudo que eu não gosto é pecaminoso. E nem tudo o que você considera pecado para você é pecado para os outros. Eu me lembro de uma senhora, numa igreja que eu dirigi. Ela era uma mulher muito crente, uma serva de Deus. E ela era uma mulher muito conservadora no tocante a corte de cabelo, usar esmalte nas unhas das mãos ou dos pés. E o marido dessa irmã morreu. E ela ficou vários dias sem ir na igreja. E eu fui visitar essa irmã. E quando eu cheguei lá, eu vi a irmã com esmalte nas unhas das mãos e dos pés. E eu perguntei, ô irmã, e esse esmalte aí? E a irmã falou, mas pastor, é pecado usar esmalte? Eu falei, para você é. Para as outras não, mas para você é, porque você estava acusando.
Você vivia falando e censurando as outras que usavam esmalte. Então para você é pecado. Então, queridos irmãos, Deus nos deu toda a liberdade por meio da morte de Cristo. A nossa parte é confiar no sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus. Agora, nós não podemos usar a nossa liberdade como um obstáculo para outro irmão. Então, Paulo escreveu dizendo para aceitar aquele que é fraco na fé, mas sem discutir assuntos controvertidos. E Paulo diz: não julgue a opinião do outro. Amém? Eu gostaria, irmãos, de terminar com um texto de Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 29. Paulo escreve a Epafrodito e diz: recebei-o, pois, no Senhor com grande gozo e tende-o em honra. E depois Paulo diz: mas recebei também aquele que é débil na fé, aquele que é fraco na fé. Então Paulo está dizendo: você identificou alguém que é fraco na fé? Receba essa pessoa, não com uma análise crítica em seu raciocínio, mas receba aquele que é fraco na fé com o objetivo de fortalecê-lo na fé. Receba-o sem censuras, receba-o sem julgamentos, receba-o sem entrar em discussões. E como fazer? E o que fazer? Amá-lo, orar por ele ou por ela. Amém, irmãos? Amém. E Paulo está dizendo: olha, tanto os cristãos que são fortes, como também os fracos, eles estão com o propósito de servirem ao Senhor, e eles são aceitos pelo Senhor. Aquele que faz caso do dia, Romanos 14, versículo 6, para o Senhor o faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come carne, para o Senhor não come, e dá graças a Deus, porque nenhum de nós, tanto o forte, como também o fraco, vive para si, e nenhum de nós morre para si. Então a regra é: aqueles que se consideram fortes na fé devem aceitar aqueles que eles consideram fracos na fé. E de outro lado, aqueles que consideram os outros como fanáticos, devido ao seu comportamento em relação à comida, em relação à bebida, em relação a dias, a guarda de dias. Paulo está dizendo: você que tem liberdade, você que entendeu que pela graça você pode viver assim, abrace aqueles outros, aceite-os sem crítica de que eles estão querendo ser mais santos do que os demais. Então, queridos irmãos, um crê que pode comer de tudo, já outro come apenas vegetais. O que come
de tudo, não despreze o que não come. E aquele que não come de tudo, não despreze ao que come, pois Deus os aceitou. Mesmo aqui na nossa igreja, evidentemente, podemos ter alguns pontos de vista diferentes, mas nós somos uma só família. Nós somos uma só igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Glória a Deus. Cada um no seu estilo é um servo de Deus, é uma serva de Deus. E cada um, irmãos, é pessoalmente responsável diante de Deus. Eu creio que o Espírito Santo nos traz esta palavra nesta noite para que nós possamos entender e não sermos pegos pelo Espírito Santo apontando o dedo para um irmão só porque ele ou ela é diferente. Vamos nos lembrar, acima de tudo, que Deus está olhando para cada coração. Amém? Senhor, nós ouvimos esta palavra e entendemos o que o Senhor requer de nós. E aí nós, à disposição para praticar a Tua palavra, segundo a Tua palavra e segundo a revelação do Espírito Santo. Cremos verdadeiramente que o Senhor está trabalhando em nosso meio com o objetivo de ampliar a nossa comunhão uns com os outros e também, Senhor, remover obstáculos causados por opiniões contrárias que podem se constituir em obstáculos para que a Tua graça possa fluir livremente, tanto em nossa vida coletivamente, em nossa vida congregacional, como também em nossa vida pessoal. Ajuda-nos a ter esta compreensão e a ter, Senhor, um coração como o coração de Jesus, amar com o coração de Jesus e raciocinar também com a mente de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Ajuda-nos, Senhor, em nossos processos mentais, para que nós possamos, Senhor, ser a expressão da Tua opinião a respeito de todas as coisas. Ó Senhor, que caiam por terra todos os nossos conceitos e preconceitos, mas que se estabeleça no centro, Senhor, do nosso raciocínio a Tua palavra e a revelação do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui na terra e o Espírito Santo está trabalhando para que você seja um homem melhor, para que você seja uma mulher melhor. Há um trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para a terra e constituiu a igreja nesta parceria de proclamação da doutrina de Deus, para que nós possamos evoluir e crescer. Amém, irmãos? E nesta noite nós sairemos daqui melhor do que entramos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também para um relacionamento melhor com as pessoas, para uma vida pessoal melhor, refrigerado na alma e no espírito. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, deprimidos,
espremidos. Vinde a mim todos vós que estáis oprimidos por conceitos e preconceitos, por complexos. Vinde a mim, e eu vou dar paz para vocês. Eu vou tirar essa carga pesada, eu vou tirar essa dor no peito. Vinde a mim e eu vos aliviarei.